Qual é o mais importante? A sua mão direita ou o seu pé esquerdo? Fique aqui comigo que você entenderá sobre o que isso tem a ver com a lição número 9 da classe de juvenis, os dons do Espírito Santo. Para esta aula, os hinos sugeridos são 7, 85 e 486. Fique aqui comigo que eu também vou te dar as respostas da hora da revisão. Significado e propósito dos dons. O que são dons? Os dons espirituais significam dádivas de Deus concedidas à sua igreja para a edificação da mesma. Existe uma variedade de dons, e quanto mais a igreja possuí-los, mais operações do Espírito acontecerão. O primeiro ponto sobre a questão dos dons é não usar os dons para benefício próprio. Muitas pessoas fazem isso por aí. Isso é errado, é antibíblico. Os dons, eles servem entre uma coisa e outra, principalmente, entre uma coisa e outra não, principalmente e unicamente para a edificação da igreja, para o propósito de servir a igreja. É através dos dons que a manifestação do Espírito Santo vem sobre nós e nós contemplamos os milagres do Senhor no meio da sua igreja. Portanto, existe variedade de dons. Eu vou falar com você aqui a respeito dos dons, mas é importante nós sabermos e entendermos que se Deus me deu um dom, não é para eu usar esse dom para meu benefício, para ter assim privilégios e principalmente questões financeiras. Os dons que Deus entrega a mim e a você é para que nós venhamos usar para edificação da igreja, para que esta seja edificada na presença do Espírito Santo. Classificação dos dons. O Espírito Santo atua de diferentes modos na Igreja de Cristo, distribuindo dons que são classificados pelos estudiosos como os dons ministeriais, são os dons que se relacionam com o serviço da igreja, e espirituais são os dons relacionados à vida espiritual da igreja. Nós vamos ver a respeito dessa questão da classificação dos dons, para que nós venhamos compreender a diferença entre eles, para que nós assim, quando o Senhor entregar a nós, nós venhamos saber usar de uma forma correta para a edificação da igreja. Os propósitos dos dons. Revelar ao mundo que a igreja é o corpo de Cristo, e assim no nome de Jesus será glorificado. Bom, a igreja é o corpo de Cristo. Existem duas esferas importantes de se falar nesse ponto, que são os desigrejados e os igrejados. Eles têm uma questão em comum, ambos estão perdidos. Os desigrejados são aquelas pessoas que acreditam que não precisam ir à igreja, porque não precisam fazer parte da igreja, não precisam fazer parte do que eles chamam de sistema religioso, porque a salvação não está aqui. Isso é errado, os desigrejados estão errados. Por que eles estão errados? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Como é que um membro pode sobreviver fora do seu corpo? É impossível. Portanto, o desigrejado ele está perdido, ele não tem salvação por conta desse ponto. E os igrejados, o que são? Igrejados são aquelas pessoas que acreditam que pelo fato de irem à igreja, de participarem da igreja, né, aqui consequentemente do corpo de Cristo, eles são salvos. Também não é assim. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão indo à igreja, que vão à igreja, mas não têm comunhão com o dono da igreja, que é Cristo. Então aqui existe uma grande diferença. Mas aqui uma das questões aqui sobre a questão dos propósitos dos dons é revelar ao mundo que a igreja é de fato o corpo de Cristo e eu e você temos que estar ligados a este corpo. Confirmar a palavra de Deus através da operação de milagre. Quando a Bíblia menciona lá em Marcos 16, ali, versículo 16, 17, vai falar ali a respeito de milagres. Quando você está falando da palavra, é uma coisa. Jesus cura. Sim, Jesus cura. Então, ficou nisso. Mas quando você diz que Jesus cura e você faz uma oração a alguém e essa pessoa de fato é curada, isso dá o quê? Confirma a palavra de Deus através da operação de milagres. Porque as pessoas começam a ver que verdadeiramente a Bíblia é de fato
a palavra de Deus porque alguém disse que Jesus cura e de fato Jesus me curou. Então, isso aqui é um outro ponto muito importante. Edificar o crente em particular e a igreja de um modo geral. O que é isso? O dom, o propósito do Espírito, no caso, é o quê? Para edificar a você sozinho, né? Ele edifica só você, mas ele também edifica a igreja. Ou seja, os dons do Espírito ele servem tanto para edificar o indivíduo como um todo, né? Um povo geral, né? Uma nação, uma igreja. Ele serve para ambos. Os dons ministeriais. Profecia. É importante destacar que pronunciar alguma palavra da parte de Deus aos homens é algo que demanda fé e responsabilidade. Esse negócio é muito estreito, falando sobre a questão da profecia. Porque muitas pessoas, quantas vezes você não ouviu falar e vai ouvir sempre falar alguém me entregou uma profecia, aí a profecia não se cumpre. Por quê? Porque a pessoa não tinha fé e nem responsabilidade. Para ter o dom da profecia, precisa ter fé e também entregar com responsabilidade. Há profecias para se entregar que é muito delicado o negócio, é muito estreito, é complicadíssimo de se entregar. Então precisa ter muita responsabilidade no que vai falar, como vai falar, para quem vai falar, o cenário que vai falar, tudo isso implica. Então existe muita responsabilidade e também ter fé, né, para falar que verdadeiramente aquilo é da parte do Senhor, e às vezes é algo bem pesado, é bem difícil. Ministério. O sentido que Paulo emprega aqui, ministrar ou servir, é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para alguém servir e prestar assistência prática aos membros e aos líderes da igreja, a fim de ajudá-los a cumprir suas responsabilidades para com Deus. Então aqui é a questão do servir, o ministrar, no que diz tocante à disposição da questão da capacidade das pessoas estarem verdadeiramente dando uma assistência prática para aqueles membros e também para os líderes, né? De fato, ser o braço direito do ministério. Aqui é um ministério amplo, tanto no sentido do ministério em si, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, e também na questão ministério, por exemplo, ministério infantil, por exemplo, né? Ter essa responsabilidade, ministério de louvor, haja vista que muitas vezes, na maioria das vezes, o ministério de louvor ele é formado por pessoas que na maioria das vezes não têm responsabilidade com de fato a questão do servir, né? De fato, a maioria das vezes que eu vejo são pessoas que estão mais dispostos a ser astros, né, dentro da igreja, né, ser estrelas dentro da igreja do que ser servo. Isso é bem preocupante. Ensino. Ensinar requer dedicação e é uma tarefa de implicação sérias. Deus deu à igreja esse ministério levantando pessoas qualificadas para isso. Pois apenas o Espírito Santo pode sustentá-lo. A questão de ensinar traz umas questões muito complexas. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 40, fala uma questão muito interessante sobre que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Mas se ele andar em perfeição, fazer o trabalho com perfeição, ele será igualmente como seu mestre. O que é isso? Aos Romanos 12:7 diz que se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então você é escolhido, foi uma pessoa escolhida por Deus para ensinar, você precisa se aplicar a este negócio, porque de fato é uma tarefa que existe muitas implicações muito sérias. Ensinar a palavra é algo muito, muito sério, que requer responsabilidade, seriedade, comunhão com Deus, entre outras coisas que não dá para falar aqui porque vai ficar muito extenso. Mas você precisa ter no seu coração que de fato o trabalho que você faz é de muita importância, ainda que as pessoas não deem importância, ainda que a igreja não dê importância, ainda que o pastor não dê importância, mas saiba que sim, o seu trabalho é muito importante. Exortação. A ideia de exortar aqui é diferente de falar duro com alguém, mas consolar as pessoas, encorajando-as. Barnabé era uma pessoa que incentivava muito. E hoje é meio que difícil encontrar líderes, principalmente, que verdadeiramente usam a palavra do Senhor, o dom
do Espírito para de fato animar alguém. O que eles fazem de modo geral? Claro, não são todos, graças a Deus, mas o que eles fazem? De modo geral, essas pessoas que detêm a questão da liderança, do exortar, eles usam a exortação para falar o quê? De uma forma firme, dura, né? De uma forma completamente que vai machucar pessoas, ao invés, na verdade, de animá-los. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, que a palavra branda vai falar uma questão, muita questão, eu não sei agora se é o 15 ou se é o 16, eu vou dar uma olhadinha aqui. Provérbios capítulo 15, o capítulo 15, versículo 1 nos diz assim, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então veja a importância da pessoa que fala com exortação na ideia de causar suavidade, fala de uma forma branda, né? Até para exortar uma forma branda, para quê? Para animar a pessoa e não para suscitar ira. Assistencial. A igreja tem um tipo de serviço que é repartir com os necessitados. Hoje essa tarefa é mais conhecida como assistência social. E para esse tipo de serviço, a recomendação bíblica é a liberalidade. O que é liberalidade nesse sentido? É de liberar mesmo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acreditam e acham que pensam e agem de uma forma que na assistência social da igreja, somente as pessoas que professam a fé em Cristo podem ser assistidas. De maneira nenhuma. Todas as pessoas, independente do credo, da cor da pele, independente de tudo, essa pessoa precisa ser assistida pela igreja quando esta pode assistir. Quando a igreja de fato tem possibilidade de assistir uma pessoa, ainda que essa pessoa não seja cristã, essa pessoa precisa ser assistida. Até porque, quando a igreja assiste uma pessoa não cristã, essa pessoa vai dar bom testemunho da igreja. Então é importante que a igreja age dessa forma. Precisa ter esse pensamento, essa conduta, para que assim a igreja venha a ser testemunha. Eu vou te dar um exemplo prático. Digamos que na sua igreja existe uma situação assim. Duas pessoas, uma pessoa cristã e uma não cristã, chegam na mesma hora precisando de uma ajuda específica. E você só pode assistir, né, a sua igreja só pode assistir a uma pessoa. O que se faz? Assista a pessoa não cristã, porque essa pessoa será edificada, ela terá como testemunho: olha, eu cheguei lá na igreja, a igreja me assistiu, né, me liberou isso, me liberou aquilo, eu realmente estava necessitado. Aí você vai perguntar assim: mas e as pessoas que professam a nossa fé? O que nós fazemos? Essa pessoa, esse irmão, essa irmã que chega necessitado, o que nós fazemos? Nós conversamos entre nós, cada um vai trazer uma parte e vai dar aquele inteiro para a pessoa. Por que isso é importante? Porque a Bíblia nos diz que as nossas necessidades devem ser faladas aos santos. Então é isso que a pessoa faz. Aquela pessoa que não é cristã, ela precisa ser assistida. Ela foi assistida. Então ela foi edificada. Por quê? Porque a igreja teve liberalidade. Então aqui para nós, entre nós nos repartimos, cada um traz uma parte e assim esse irmão também será, essa irmã também será assistida. Administração. Por isso a exigência que a Bíblia faz para quem preside é muito alta, com cuidado. Dessa forma devemos fazer o que a Bíblia manda, obedecer aos nossos pastores, pois muito é exigido também deles. É claro que o pastor é extremamente exigido. A pessoa mais exigida da igreja é o pastor. Tudo vai nas costas dele. Tudo vai para a conta dele. Tudo aquilo que é errado. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando o seu time joga, por exemplo, e perde, a culpa é de quem? É do técnico. E quando ganha? É do jogador. Não é mais ou menos isso? Então, a ideia da igreja também é parecida. Quando a igreja erra, a culpa é do pastor. Quando a igreja acerta, as dádivas, né, são das pessoas que fizeram. Então, se esquece o pastor. Então, existe realmente uma cobrança muito grande para com a pessoa do pastor. Então, precisa ter certamente essa questão de administrativa. Tendo em vista que realmente a pessoa que preside na questão pastoral, ele precisa ter o quê? Cuidado com o que ele vai fazer. Cuidado com as ovelhas da casa do Senhor. Ele precisa ter muito cuidado.
A Bíblia diz lá no livro de Provérbios 27, 23, né? Procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem do seu rebanho. Então isso é muito importante, que o pastor também tenha isso em mente, para que assim a vida das ovelhas também sejam edificadas. Provérbios 27, versículo 23, né? Procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem dos seus rebanhos. Então o pastor ele precisa ter muito cuidado com as ovelhas da casa do Senhor. Os dons espirituais, dons de revelação. O que é o dom de revelação aqui? Para a gente andar um pouco mais rápido aqui. É um dom que anda um pouco apagado, né? Antes, quando nós íamos à igreja, tinha muito aquela ideia, né? Quando os jovens faziam alguma coisa que não devia, eu não vou nessa igreja não, porque lá é revelado lá, vão revelar meu pecado lá. Aí não ia, né? Né, jovem? Só o sangue de Jesus. Bom, o dom de revelação, ele tem essa dinâmica. Deus fala a uma pessoa e essa pessoa acaba vendo coisas que está completamente em oculto. Lembra que a Bíblia diz lá em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então é exatamente isso que acontece no dom de revelação. Deus revela tudo, né? O esôfago, o pulmão, o rim, vai revelando tudo. O coração vai tudo. Então isso é o dom de revelação. A palavra de sabedoria vai nos dar essa ideia prática, né, e útil sobre a questão da palavra propriamente dita, que vai nos dar assim uma ideia para a dinâmica da igreja, né? A pessoa que tem a palavra de sabedoria, a pessoa ela é bem instruída na palavra do Senhor, tem uma boa instrução. Inclusive aqui, cara, tem uma questão muito curiosa, que às vezes a palavra de sabedoria pode ser de uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever. Olha que interessante, né? Por quê? Porque Deus dá a sabedoria do alto. Não estou dizendo aqui que a pessoa não deva estudar, não é isso. Estou falando que muitas vezes acontece isso, a pessoa não sabe nem ler nem escrever, mas tem o dom da sabedoria, sabe falar com sabedoria da parte do Senhor. Palavra da ciência, que jamais a ideia do conhecimento mais apurado da parte do Senhor, do Evangelho e da aplicação do Evangelho no viver cristão. É uma pessoa que, em outras palavras, ele entende a palavra de Deus e aplica a palavra no dia a dia. O que é isso? É a palavra da ciência. É a ciência de conhecer a palavra. Mas só que não basta somente conhecer a palavra, precisa também aplicar a palavra. Discernimento de espíritos. Isso aqui é uma questão muito complexa, porque, de modo geral, eu acredito, como disse o apóstolo Paulo, que nós devemos buscar os dons, em especial o de profecia. No entanto, eu vou abrir aqui um leque, né? Abrir aqui um aspas, para a questão do discernimento de espíritos. Por que isso é importante hoje? Porque hoje está tendo tanto espírito que só o sangue de Cristo, que estão falando muitas coisas que não é da parte do Senhor. Então a pessoa precisa ter discernimento do espírito para saber se aquilo é da parte do Senhor ou não, porque a Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então muita gente não se deixa ser usado por Deus, mas usam a Deus. Ou seja, Deus não está usando a pessoa, é a pessoa que está usando a Deus. É a pessoa que está usando o nome de Deus. Só que como as pessoas não têm discernimento do Espírito, não sabem que aquela pessoa não é da parte do Senhor. Então eu acredito muito que hoje, para os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos muito do discernimento de espíritos. Dom de locução. Variedade de línguas. É a capacidade dada pelo Espírito Santo para falar línguas desconhecidas de quem fala, mas podem ser conhecidas de quem as ouve. Olha que curioso. Aqui, sobre a questão da variedade de língua, é bom nós entendermos o seguinte. Quando você é uma pessoa batizada com o Espírito Santo, você fala em outras línguas. Algumas pessoas até dizem que é a língua dos anjos, o que não é verdade, né? Pelo menos não pela questão bíblica, como a gente lá em Coríntios capítulo 13. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada seria. O que o apóstolo Paulo está falando ali é a questão que eu posso falar qualquer língua, inclusive a dos anjos, mas se eu não tiver amor, não vai valer de nada. Esse aqui é o resumo do texto. Mas muitas pessoas acreditam que isso é quem fala em língua estranha fala a língua dos anjos, o que não é o ponto aqui.
Mas a variedade de língua, eu gosto muito da ideia de quando você, por exemplo, entra numa aula de inglês, por exemplo. Tu chega lá na aula de inglês, você não sabe falar absolutamente quase nada, né? Praticamente nada de inglês. Aí você estuda hoje, estuda uma semana, com um mês tu já está arranhando alguma coisa. Com 2 meses, um pouco mais, e 6 meses, e um ano, você está fazendo o quê? Você está variando o inglês, você está melhorando o seu inglês, você está aprendendo a falar mais em inglês. Por quê? Porque você está num curso de inglês, então a cada dia que passa você aprende um pouco mais. A variedade de língua, a dinâmica é parecida. A pessoa é batida com o Espírito Santo hoje e começa a falar um pedaço da língua estranha. Aí amanhã, quando essa pessoa começa a falar também, ela vai aumentando e assim vai falando cada vez mais. Isso é variedade de línguas, ou seja, ele tem um crescimento na questão ali linguística, vamos assim dizer. Interpretação de língua. Interpretação, existe uma questão que eu acho uma coisa bonita, que é a questão que nós falamos de tradução, por exemplo. Quando eu era garoto, tinha muito essa ideia de tradução, né? Nós ouvíamos algumas questões, né? No caso eu não estava no Evangelho, eu ouvia muitas músicas, né, internacionais e não sabia o que estava dizendo ali a letra, né? Que a maioria das músicas internacionais era dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, e eu não sei falar inglês, então o que acontece? Né? Eu precisava de um rádio, por exemplo, na época era rádio, para fazer a tradução daquela música específica para eu entender o que estava falando aquela determinada música, né, que eu estava ouvindo. A interpretação de língua é algo parecido. A interpretação é quem interpreta a língua, é a pessoa que traduz o que a pessoa está falando em língua estranha. A pessoa fala em língua estranha e a outra pessoa traduz o que aquela pessoa está falando em língua estranha. Que é isso? É uma tradução, é uma interpretação de língua. Já aconteceu na minha igreja, por exemplo, eu estava numa consagração de mocidade, uma pessoa começou a falar em mistério e a outra pessoa começou a traduzir, a interpretar essa língua. É algo espantoso, é algo do céu. Profecia. A profecia tem aquela dinâmica, né, como eu já falei anteriormente, da responsabilidade da fé. Mas o dom de profecia é aquela pessoa que tem o dom, que é dado, claro, por Deus, de Deus falar com essa pessoa para a igreja através dessa pessoa. Eis que te digo, a igreja minha, estou às portas, estou voltando. Então, entre tantas outras coisas. Então, Deus fala, dá uma mensagem direta para a igreja através de uma pessoa. O que é isso? É o dom de profecia. Dons de poder. Esse grupo de dons está relacionado aos eventos extraordinários no seio da igreja. Eles ocorrem quando o Espírito Santo inverte a lógica humana da realidade, levando a igreja a experimentar o extraordinário. Dom de poder, em outras palavras, é algo que nós vemos, que nós não estamos acostumados a ver e nós de repente vemos ali na igreja. O que é isso? Principalmente na ideia daquilo do sobrenatural, da ideia daquilo que é inconcebível para a questão humana, não tem lógica humana para aquilo. Como dizia minha melhor aluna da Escola Bíblica Dominical, quando eu perguntei, né, o que é milagre, ela respondeu: olha, eu sei o que é milagre, mas eu não sei explicar. E é exatamente isso que é o dom de poder. A gente presencia o milagre, mas a gente não consegue explicar. Então, quando você presencia o milagre na igreja, algo extraordinário, uma pessoa, por exemplo, que tem talvez uma perna maior do que a outra e ela fica no mesmo lugar, do mesmo tamanho, por exemplo, isso é um dom de poder. Quando você vê uma pessoa que realmente, uma pessoa talvez até nasceu paraplégica, mas ela vai à igreja, a pessoa ora e ela levanta daquela cadeira. O que é isso? É dom de poder. É um poder extraordinário. E isso também vale para os dias de hoje. A fé. Aqui, essa fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que vão além da esfera natural, que é bem parecido ali com a questão do poder do Espírito. Mas ali, aqui na questão de fé, a pessoa tem fé que através dela Deus pode usar fazer o extraordinário. E isso é bom que você tenha no seu coração. Deus quer usar você. Então, quando você começa a ter esta fé, você verá que as coisas acontecerão diante dos seus olhos. Por quê? Porque é o dom da fé. A pessoa tem uma fé extraordinária. Dons de curar. É parecido também com dons de poder. Só que o dom de curar já é algo, eu não digo assim inferior, mas é uma questão assim que, por exemplo, quando uma pessoa está com dor de cabeça, por exemplo, e você ora e aquela pessoa é curada, o que é isso? É um dom de cura.
A cura é diferente do poder, porque o poder ali é mais uma questão extraordinária. Por exemplo, quando uma pessoa cura, a questão do câncer, por exemplo, também é uma questão que pode ficar ali tanto no dom de poder quanto no dom de curar. Vê como é que eles são muito parecidos? Porque como uma pessoa pode ficar curada de um câncer? E curada mesmo, até às vezes, muitas vezes até esperem o câncer. É algo extraordinário. Então isso é o que? O dom de cura. A pessoa é curada, foi orada e foi curada. Dom de operar maravilhas. Esse dom de operar maravilha também é muito parecido com o dom de poder, de fé e o dom de curar. Só que esse poder de maravilha, como o nome já sugere, é algo maravilhoso, é algo espantoso. Nós não conseguimos, não temos entendimento humano para compreender tal coisa. Por exemplo, como eu falei anteriormente, a questão de uma pessoa ter um braço maior do que o outro, ou uma perna maior do que a outra, ou ter talvez uma parte do corpo restaurada, por exemplo. Imagina, por exemplo, que uma pessoa não tem um rim, né, ou um pulmão, e Deus coloca outro pulmão no lugar, outro fígado no lugar, outro rim no lugar. Isso é o que? É um dom de maravilha. É espantoso, nós não conseguimos entender. Então veja aqui, tanto o dom de poder, o dom de fé, o dom de curar e o dom de operar maravilhas, eles são muito parecidos. Então que hoje, tanto um quanto ele, todos eles, também é para os dias de hoje. E nós precisamos ter firmeza na nossa caminhada para entendermos que, de fato, o Senhor, como diz aos Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Senhor, ele não muda, ele não tem sombra de variação. Então tudo que ele fez no passado, ele também quer fazer hoje. Mas depende de mim e de você ter fé no Senhor Jesus para vermos essas maravilhas em nosso meio. Para concluir, eu acabei não falando sobre a questão dos membros, né? Acho que eu não falei. Quando a gente vê uma questão de membro, o que tem mais importância? A mão direita ou o pé esquerdo? Ambos têm importância. Então, aqui a importância da questão do membro está dentro da igreja. A igreja é o que? O corpo de Cristo. Então, nós devemos estar juntos. Por quê? Porque nós não podemos de maneira nenhuma achar que um dedo é menos valoroso do que o coração, por exemplo, ou outras coisas. Se bem que o coração não é membro, o coração é órgão, né? Então nós precisamos ter essa dinâmica de compreender que o pastor, ele tem a mesma importância do porteiro. O porteiro tem a mesma importância daquela criancinha. A criancinha tem a mesma importância daquela irmã do ciclo de oração, aquela irmã do manto, né? Todos nós somos ligados no Senhor, membros no Senhor, membros da Igreja de Cristo. Portanto, todos nós temos o mesmo valor. Para concluir, os dons do Espírito Santo são ferramentas úteis para a Igreja cumprir sua missão. Nós devemos reafirmar a atualidade dos dons e buscar fervorosamente por eles para a nossa própria edificação e enriquecimento espiritual. Os dons não salvam, mas ajudam a igreja a levar a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Isso aqui é um outro ponto também. As pessoas que têm dom, não é toda pessoa que tem dom que está salva, não. Às vezes a pessoa tem o dom, mas não está salva. Entretanto, a pessoa que tem o dom, ela precisa ter entendimento de que esse dom que ela tem, ela precisa usar para levar a mensagem da salvação às pessoas e para a edificação da igreja. É importante ressaltar isso porque muitas pessoas acham que porque tem o dom, porque é batizado com o Espírito Santo, por exemplo, porque tem os dons, um desses dons relatados aqui, é garantia de salvação. Não é. Até porque há muitas pessoas que não têm absolutamente nenhum dom e será salvo. Então, os dons não implicam na salvação. Eles podem, quando a pessoa recebe, é porque ela recebe quando ela está salva, mas depois a pessoa pode se perder. Então, precisa ter muito cuidado. Se Deus te deu um dom, cuida dos dons que Deus te deu, mas saiba que o dom que Deus te deu é para a edificação da igreja e para que você use esse dom para levar a mensagem da salvação. Hora da revisão. Número 1. Dons de revelação, dons de locução e dons de poder. Número 2. Dons da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, dons de curar, dons de operar maravilhas, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de língua e dom de profecia.
Número 3, dom da palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. Número 4, dom da fé, dons de curar, dons de operar maravilhas. Número 5, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas e dom de profecia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue compreendendo que os dons do Espírito Santo é para os dias de hoje e é para você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!